Bem, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 26. Tem uma pergunta aqui. Pode-se conceituar cada um dos princípios fundamentais da atividade mediúnica citadas? Missão. Tomaríamos, a partir dos ensinos dos Espíritos, como a regeneração da humanidade, através da canalização do pensamento dos mentores espirituais sob o comando de Jesus, no seio das ideias humanas, para fecundá-las de modo a promover ou acelerar o crescimento ético-moral das criaturas. Neste particular, a missão da humanidade se confunde com a do Espiritismo. Objetivos. São as três grandes propostas do codificador: instrução dos encarnados, erradicação da incredulidade, o trabalho terapêutico de aconselhamento aos espíritos que sofrem e aos quais fazem sofrer os outros. Finalidade. Tomamo-la ao pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, espírito da obra Temas da Vida e da Morte. Para os encarnados, são lições proveitosas que a prática mediúnica proporciona a melhor compreensão da lei de causa e efeito que o fato mediúnico traz à tona em lições vivas, o exercício da caridade e da fraternidade anônimas entre os membros da prática mediúnica e destes em relação aos desencarnados que não vemos, sensibilizando-nos para ajudar aos que vemos e, por fim, a conquista da amizade entre espíritos que se comunicam conosco. Para os desencarnados, é o alívio dos seus sofrimentos. Para aqueles que não têm condições de sintonizar diretamente com os bons espíritos, conseguindo-o por meio dos médiuns e doutrinadores, através do diálogo, do choque fluídico e das cirurgias espirituais. Bom, vamos falar um pouco da organização aqui. A privacidade, seleção criteriosa dos participantes, ambiente harmonizado, exclusivamente reservado para as reuniões mediúnicas ou para atividades afins, e regularidade com a mesma equipe são padrões de qualidade para a prática mediúnica, já amplamente justificados em muitas obras espíritas, Que outros padrões de qualidade inerentes à organização das reuniões poderão ser incluídos como indispensáveis? Reputamos essencial alguns dos itens citados, dois outros: adestramento da equipe, que tem conotação diferente de estudo. Esta costuma ser teórica, podendo também ter uma certa abrangência prática com simulações, trocas de experiências e análises de casos. Adestrar, todavia, compreende um passo adiante, envolve exercício para as funções a desempenhar, supervisionado por pessoas que possuem experiências comprovadas aliada à competência. Aqui está falando dos estudos, É assim que a gente vai conseguindo fazer com que as pessoas que não têm muita experiência captem mais as experiências. Tem sido muito raro entre as práticas do movimento espírita os grupos mais experientes que prestarem ajuda aos grupos iniciantes, seja porque os primeiros se fecham, não admitindo presença de estranhas em suas práticas, com receio de quebra da harmonia, seja porque os segundos se isolam para não darem demonstração de ignorância, ou porque aspiram a descobrir por si mesmos os caminhos com auxílio dos espíritos. Isso ainda temos que levar em consideração aqueles centros que nem mencionam as práticas mediúnicas, De valor incomensurável, este adestramento, promovido pelo mundo espiritual, o qual, todavia, não dispensa os esforços humanos para se
para que se ajudem uns aos outros, pessoas ou grupos na esfera do cotidiano, agilizando o processo de espiritualização nas casas espíritas. A espontaneidade das comunicações, que é a relevância inquestionável. Tão importante esse item que recorremos a um resumo do artigo publicado na Revista Espírita de março e abril de 1998, da autoria de um membro da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, com o título "De ordinário são eles que nos dirigem, o qual reunimos e adaptamos". E aí vai, vamos lá. Com essa expressão, fecha-se a questão 459 do Livro dos Espíritos, a respeito da influência dos desencarnados na vida dos homens. Pode parecer ao observador apressado que examine a fase superficialmente e fora do seu contexto, que as criaturas da Terra não passam de autômatos, desprovidas de lucidez e vontade, vivendo ao calor dos que se dedicam aos espíritos. Todavia, é uma evidência inquestionável para os que se interessam pelos temas imoralistas que há mais intercâmbio entre homens da Terra e os espíritos do que se percebe objetivamente. Desloquemos esses comentários para as questões inerentes à prática mediúnica em grupo, conforme vem sendo realizada nas casas espíritas, as chamadas reuniões mediúnicas. Esses trabalhos de intercâmbio espiritual são realizados em parceria com os bons espíritos, para que possamos aprender e servir. Esses espíritos nobres que nos acolhem e inspiram jamais podem ser dirigidos por nossa vontade, pois deles procede a energia maior, a sabedoria maior, o amor de plenitude, não passando nós de meros aprendizes da escola da vida, que o amor de Deus entregou aos cuidados deles, instrutores benevolentes e dedicados. Tais comentários visam a introduzir uma questão da maior relevância para o movimento espírita no que tange à direção e planejamento das reuniões mediúnicas de caráter terapêutica. A quem cabe a programação dos espíritos sofredores que devem ser atendidos através dos médiuns? A eles, os nossos guias espirituais, como os chamamos, ou a nós, os guiados? Se os guiados programam, não deixando qualquer espaço decisório para eles, os mais sábios e competentes, tal procedimento implica amarrá-los totalmente, como se fosse possível, e submetê-los ao talante dos nossos caprichos e determinações. As nossas reuniões mediúnicas, com as devidas exceções, estão tão cheias de peritórios, a lista de clientes preenchidas de modo tão exclusivo pelos agentes e procuradores humanos, que os bons espíritos estão encontrando muita dificuldade em socorrer de fato. Ademais, porque eles somente o fazem pelo critério do mérito e da oportunidade real, com a chance de ser aproveitada e valorizada. Ocorre essa forte ingerência humana no planejamento e organização das reuniões mediúnicas, que tem ocorrido misticismos para que elas percam a qualidade e deixem de cumprir o papel terapêutico para o qual foram criadas. Temos registrados nos seminários que realizamos alguns problemas relevantes relacionados à questão de que tratamos. O primeiro deles é a perda gradativa de produtividade em trabalhos práticos antes lidos como eficientes. E as pessoas assim se colocam. De uns tempos para cá, as nossas sessões ficaram desinteressantes, as comunicações diminuíram em qualidade e quantidade, quase mesmo silenciaram. E nós lhes dissemos: é uma misericórdia divina agindo para precatar vocês de acontecimentos desagradáveis
antes silenciar a boca mediúnica do que submetê-la ao trabalho do personalismo e da mistificação. De outras vezes, são médios a se queixarem. Tudo ia bem comigo dentro da naturalidade da realidade da minha condição humana, mas de repente me impuseram que trabalhasse mediunicamente, atraindo espíritos vinculados aos encarnados em estado de obsessão evidente, e eu não tenho suportado essa carga nem me adaptado a esse método forçado de atuar na mediunidade. O que eu faço? Pergunta difícil. Aqui nós podemos responder de forma conciliatória para não estimular a indisciplina nem a desagregação. Esforce-se por adaptar-se, mas converse com o dirigente, propondo adequações que sejam compatíveis, mas com os princípios doutrinários sempre em mente. Procure encontrar fatores de equilíbrio em você mesmo que prevaleçam em quaisquer circunstâncias, mas não ultrapasse o limite de suas resistências. Sentindo os sinais de desarmonia física e emocional, comunique o fato à direção dos trabalhos mediúnicos e não dê campo mental para os atendimentos a espíritos atormentados. Então vejam, o que ele está querendo dizer aqui é que nós encarnados, muitas vezes, ficamos mentalizando os nossos interesses pessoais, né? E acaba atrapalhando as doutrinações. Então é isso que ele está colocando aqui. O que eu acho que é uma boa prática é que nós vamos ao centro espírita fazer a nossa parte. E os mentores é que decidem se nós devemos receber orientações ou psicografias. O que podemos fazer é orar por aqueles nossos familiares ou amigos que necessitam. Mas sempre lembrando que são os espíritos é que vão determinar o socorro para aqueles que realmente necessitam e, acima de tudo, aqueles que têm não só necessidade, mas aqueles que realmente têm preferência para isso. Bem, eu não vou me estender mais, eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Muito obrigado.